A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 107º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 1º e 2º do livro 1 de Crônicas, e em Salmos, o capítulo 43 e 44. A inspiração do dia. Apelo pelo auxílio divino. Em 1 de Crônicas, destaco no capítulo 1, versículo 1, as genealogias. A inclusão de genealogias neste livro tem vários propósitos. Primeiro, como se vê através de 1 de Crônicas, as genealogias serviam para os exilados que retornavam do elo de ligação com os seus antepassados e com o seu papel histórico no plano da redenção. Isso os ajudava a recuperar a consciência das suas origens e do seu legado religioso. Segundo, as genealogias revelaram como Deus escolheu e preservou um remanescente para si, dos primórdios da história da humanidade até os tempos pós-exílios de Israel. Terceiro, o objetivo imediato da genealogia era ajudar as famílias de Israel a repovoar as terras de conformidade com as propriedades familiares hereditárias e assinalar claramente a tribo de Levi, da qual deviam proceder os sacerdotes. Quarto, o objetivo supremo delas era traçar a origem dos descendentes da linhagem familiar através da qual Deus traria ao mundo a salvação. Deus escolhera Abraão, e de Abraão outras famílias, Israel e da família de Israel, a tribo de Judá, da qual proveio a linhagem de Davi, e da família de Davi viria o filho messiânico, segundo a promessa divina, que efetuaria a redenção do jugo de Satanás e do pecado. Dentro ainda do versículo 1, Adão, Sete e Enós. Estes nomes são 5, colhidos de Gênesis, capítulo 5, 1 a 32, e demonstram que o escritor de Crônicas que os primeiros capítulos de Gênesis eram de fato históricos, fidedignos e não lendas. No capítulo 2 destaca o versículo 1, os filhos de Israel. No capítulo de número 1, o escritor de Crônicas alista os descendentes desde Adão até Abraão, até Israel, dos filhos de Israel, isto é, Jacó. Proveio o povo escolhido através do qual Deus determinara abençoar todas as famílias da terra. Nos capítulos 2 a 8, o escritor traça a genealogia dos 12 filhos de Israel. A genealogia de Judá vem em primeiro lugar entre as tribos, uma vez que o fluxo principal de eventos da história da redenção manava através dessa tribo e principalmente através de Davi e dos seus descendentes, até o Messias. No versículo 5, os filhos de. As genealogias são seletivas, isto é, focalizavam apenas alguns dos descendentes de determinada pessoa. A expressão o filho de também pode significar o descendente de. Por isso, alguns filhos ou gerações podem ser omitidos. E em Salmos, capítulo 44, destaca o versículo 9. Mas agora tu nos rejeitaste. O salmista crê que o povo de Deus está sofrendo e sob derrota porque Deus o abandonou. Contudo, está perplexo porque vê pecados que motivem semelhantes rejeição, pois permanecem fiéis a Deus, ao seu conserto. Tal situação exemplifica a experiência dos filhos de Deus que, mesmo retos e inculpáveis como Jó, não deixam de passar por grandes adversidades, por períodos difíceis de provação,
e momentos em que a presença de Deus parece ter se retirado. A resposta disso acha-se no versículo 22. Que destaco, sim, por amor de ti, somos mortos todos os dias. O Espírito Santo revela que o sofrimento vem ao povo de Deus por causa de sua fidelidade a Ele num mundo hostil. O apóstolo Paulo cita este versículo em Romanos 8, versículo 36, para ensinar que todos que se identificam com Cristo e que não se conformam com este mundo ímpio enfrentarão aflições, perseguição e outros sofrimentos. Ao mesmo tempo, o povo de Deus tem como certa vitória em Jesus Cristo, sabendo que sofrimento algum pode separá-lo do amor de Deus. Que a leitura de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia, este é o canal em que você se alimenta, se edifica e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.